Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Voltamos a falar dos campeonatos aqui no Brasil, né? Ou dos campeonatos onde estão os brasileiros. Dessa vez em específico o Brasileirão da Série A, né? Ficou parado um período por causa da data FIFA, jogos de seleções aí, inclusive o Brasil jogou, ganhou uma e perdeu a outra. E eu vou fazer um breve comentário sobre a seleção brasileira também. E teremos neste meio de semana, quarta e quinta-feira, a 11ª rodada do Brasileirão da Série A. E no final de semana, a 12ª rodada. Nesse momento, falamos sobre os jogos, temos clássicos, fazer uma análise rápida e principalmente dar os nossos palpites para esta rodada do Brasileirão, que é um dos campeonatos mais difíceis do planeta. Sempre lembrando, mais difícil não quer dizer mais qualificado. É mais difícil, a disputa pelo título é muito mais complicada que na maioria dos outros países onde se tem futebol, que é em quase todo. Apesar de a gente ter país que a gente não, tem gente que não sabe nem o nome do país, né? Como tem muita gente que não conhece o Brasil, né? Ou tu acha que todo mundo conhece o Brasil? Não. Tem gente que nem conhece o Brasil, não sabe nem onde é. Não sabe. Tem gente que acha que o Brasil é na África, que o Brasil é na Ásia, entendeu? Não sabe nem onde é o Brasil. Essa é a grande verdade. Como tem brasileiro que tem país aí que não tem a menor ideia onde seja. Qual é o continente. Isso é muito normal, porque não acompanha. Isso aí não vejo nada demais. Então vamos lá para a gente falar sobre essa 10ª rodada. Vou falar rapidinho sobre a seleção brasileira e vou falar rapidinho também, que eu acho que merece um comentário, sobre rápido, a saída do Filipão do Atlético Paranaense indo para o Galo. E por que eu vou falar e vai ser rápido? Porque eu estou achando muito engraçado alguns jogadores de futebol que se tornaram comentaristas. Quando aconteceu uma situação parecida, tá, com um treinador estrangeiro, chamaram o cara de mau caráter. Não estou nem questionando se estão certo ou não. Agora, o Filipão toma uma atitude, e o Filipão não é mau caráter, é simplesmente corajoso. Eu vou dar a minha opinião sobre isso também. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar da política e da religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui eu vou falar 3 coisas rápidas. Primeiro, aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha tem um link do WhatsApp, tá? Que está escrito aí Zone Play e um link. Você clica e você vai cair no WhatsApp do Zone Play. O Zone Play é por onde eu assisto todos os jogos. Série A, Série B, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Onde eu assisto filmes, minisséries, documentários, shows, tudo em alta qualidade e de casa ou pelo celular. Para mim funciona muito bem, por isso eu estou indicando para você. Outro detalhe, você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem direito a uma promoção. Vai no seu grupo, procura onde está escrito Zone Play, clica no link e pergunta qual é a promoção que você faz jus. E agora um pedido aqui para o teu camarada. Amigos,
inscreva-se no canal. Mais da metade da galera que assiste os vídeos não são inscritos. Pô, é de graça, cara. Se todo mundo que assistisse o vídeo fosse inscrito, eu já tinha passado de 50 mil. Só para você ter ideia de como a maioria que assiste não é inscrito. Pô, colabora aí com o canal aqui. Inscreva-se. É de graça. Beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente falar sobre a rodada. Então, antes de eu falar sobre a rodada, deixa eu falar desses dois assuntos aqui rápido, sobre seleção e sobre Filipão, rápido. Primeiro, seleção brasileira. Eu não acompanho a seleção brasileira, que eu já falei para todo mundo. Não sou mais assim. Há muito tempo, não é de hoje, há muito tempo que eu não acompanho a seleção brasileira. A última vez que eu acompanhei a seleção brasileira foi em 2010. De lá para cá, muito pouco, amistoso. Eu não faço nem vídeo muito falando de seleção. Fiz na Copa do Mundo, porque era a Copa do Mundo, mas acabo não fazendo, não acompanho. A seleção brasileira realmente me desanimou por completo. E, amigo torcedor, não sei qual é a sua relação com a seleção brasileira, mas, irmão, na boa, eu tenho... eu não posso nem falar, não vou nem culpar, eu não tenho como culpar o Ramon. Foi colocado ali na seleção brasileira, estava o sub-20, que foi eliminado, aí coloca o cara no principal. O Ramon não tem culpa. A direção da CBF é uma bagunça, omissa, fraca. Está tratando a seleção brasileira, bicho, com um desdém, menosprezando a camisa da seleção brasileira, que é a maior campeã mundial. Você vai falar, pô, Magno, tá falando de quê? Pô, irmão, na boa. A seleção brasileira não é uma seleção aí que não tem história no mundo do futebol. Por mais que o Ancelotti seja um grande treinador, será um grande nome na seleção brasileira, porra, mas ele não é maior do que a seleção. A seleção brasileira não pode esperar um ano para ele poder trabalhar, irmão. Isso é se rebaixar a uma pessoa. E o Ancelotti não tem nada a ver com isso. O Ancelotti não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ele falou, olha só, eu vou só se for no que vem. Se a CBF abrir as pernas, a culpa não é dele, a culpa é da CBF, que está tratando a seleção brasileira com um menosprezo monstruoso. Não pode a seleção ficar esperando um treinador durante um ano. Quer vir? Vem agora. Ah, não quero. Então, obrigado, valeu, a gente vai atrás do outro. E acabou. Está tratando um treinador maior do que a história da seleção. Pô, isso... Aí você quer que eu acompanhe a seleção brasileira? Não dá para me acompanhar a seleção brasileira assim. Fica difícil. Então, isso é um absurdo que está se fazendo. E esse é mais um dos motivos da qual eu também não acompanho a seleção brasileira. Beleza? Segundo aqui, rápido. Sobre o Filipão. Primeiro ponto. A torcida do Atlético Paranaense, em peso, deu graças a Deus, ajoelhou, botou a mãos para o céu, que o Filipão e o Turra foram embora. Grande maioria agradeceu, o Filipão foi embora. Torcida do Atlético, é óbvio que a grande maioria não vai fazer o mesmo. Até porque o cara chegou agora. Eles querem que conserte. Então eles não vão fazer o mesmo. Mas, na minha opinião, daqui a um tempo, a torcida do Atlético Mineiro vai estar com o mesmo pensamento do Atlético Paranaense. Doido para ele ir embora. Essa é a minha opinião. Acho que o Atlético Mineiro errou completamente em contratar o Filipão. Mas, cada cachorro que lambaçou. Agora, um detalhe. Eu vi alguns jogadores que viraram comentaristas metendo sarrafo, e até com certa razão, no Vitor Pereira, no caso lá do Vitor Pereira sair do Corinthians e ir para o Flamengo. Vocês estão lembrados lá, não vou mais atuar no Brasil, não vou ser mais técnico no Brasil, a minha sogra, coisa e tal. Bom, apareceu no Flamengo, não deu certo. Mas criticaram, chamaram o cara de mau caráter para baixo. Ué, então me explica uma coisinha. Por que o Vitor Pereira é mau caráter quando ele diz que não ia mais atuar no Brasil?
e acerta com o Flamengo. O Filipão não é mau caráter quando ele diz que não ia ser mais treinador, que ele ia ser diretor técnico, e foi, larga o Atlético Paranaense e assina com o Atlético Mineiro. Só para lembrar, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão no mesmo grupo da Libertadores. Mesmo grupo da Libertadores. O Atlético Paranaense já está classificado? Beleza, mas estão no mesmo grupo da Libertadores. Então ele sai de um time e vai para outro, diz que não vai ser mais treinador, um dia antes diz que só ia ser treinador se fosse lá para a Arábia, que está pagando muito. O Galo convida e ele vai. Qual o nome que se dá isso? O Vitor Pereira foi mau caráter. O Filipão não, é coragem. Aí eu vi alguns jogadores dizendo, não, a pessoa tem o direito de mudar de opinião. O que o Filipão está fazendo é muita coragem. Desculpa, para mim é mau caratismo, sim. Ele pode ter a história que ele for no futebol, como tem, a gente respeita. Mas ele agiu de mau caratismo com o Atlético Paranaense, sim. Sim. Os jogadores não vão aceitar porque trabalharam com ele, não é. O Vitor Pereira pode ser mau caráter. O Filipão não. Para mim, o Filipão foi mau caráter, sim. Ele deu uma palavra e não cumpriu. Então, irmão, quem dá a palavra e não cumpre é mau caráter. Ponto. Não interessa. Não tem nada a ver a história. Não tem nada a ver ele ter sido campeão mundial, ter feito grandes trabalhos com o Palmeiras. Nada disso tem a ver. Isso não vai pagar a história dele. Agora, que ele agiu nesse momento de mau caratismo com o Atlético Paranaense, agiu. Ponto. Jogadores ficam defendendo o Filipão, mas meteram o malho no português. Eu não vejo muita diferença, na boa, não vejo muita diferença do que o Vitor Pereira fez em relação ao Corinthians e Flamengo, do que o Filipão fez do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro. A diferença toda, básica aí, pra mim, é que o Atlético Paranaense deu graças a Deus que o Filipão foi embora. Graças a Deus. A bomba, na minha opinião, foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai rezar, né? Que todo mundo esteja errado e o Filipão consiga fazer um trabalho bom. Ele vai fazer o trabalho que ele sempre faz, ele não vai se atualizar, todo mundo sabe como é que ele joga. E vamos ver se o Atlético Mineiro vai aturar a retranca do Atlético Mineiro jogando em casa. Eu quero ver é quando vão aceitar isso. Então, esses dois pontos aí foram o que eu queria falar sobre seleção e sobre Filipão. Bom, vamos lá então agora para a rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, rodada de número 11, jogos quarta e quinta-feira, quarta-feira dia 21 e quinta-feira dia 22 de junho. Quarta-feira 5 jogos e quinta-feira também 5 jogos, já que são 20 times. Vamos lá. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, teremos a abertura aí da 11ª rodada com Cruzeiro e Fortaleza. Jogão, Cruzeiro e Fortaleza. O Cruzeiro é o 9º com 14 pontos e o Fortaleza é o 11º também com 14 pontos. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos ganhou 1. Deixa eu botar o óculos aqui, não estou chegando nada. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos ganhou 1, perdeu 2 e empatou 2. Nos últimos 4 o Cruzeiro não ganhou. O Fortaleza nos últimos 5 jogos também só ganhou 1. Empatou 2 e perdeu 2. Ou seja, campanha nos últimos 5 jogos exatamente iguais a de Cruzeiro e Fortaleza. A diferença é que o Fortaleza nos últimos 4 jogos perdeu 2, ganhou 1 e empatou 1. E o Cruzeiro nos últimos 4 jogos não ganhou nenhum. Bom, o jogo é mano de campo do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 10 gols, fez 14 gols e tomou 10, tem um saldo de 4. O Fortaleza fez 12 e tomou 8, também tem um saldo de 4. Cara, bem parelho o jogo. Bem parelho o jogo. Tivemos aí um período, né, que deu para dar uma descansada, deu para dar uma ajeitada. Cara, jogo complicado Cruzeiro e Fortaleza, irmão. Jogo complicado. Os dois com o mesmo número de pontos, mesmo saldo de gols. O Cruzeiro fez mais gols, mas tomou mais gols também, por isso ficou igual. Nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro não ganhou nenhuma. Nos últimos 4 jogos, o Fortaleza ganhou 1. Cara, complicado. O time do Fortaleza, coletivamente, na minha opinião, é melhor, pelo tempo que tem o Vojvoda, mas o time do Cruzeiro é um time
que dá muito trabalho, tem velocidade, tem qualidade técnica, tem jogadores experientes e com qualidade técnica boa. Cara, empate para mim, 2-2, Cruzeiro e Fortaleza para mim, 2-2. E aqui rapidamente só 2 comentários. O Cruzeiro está falando aí em contratar o Rodrigo Caio do Flamengo. Cara, deixa eu te dizer, amigo torcedor cruzeirense, o Rodrigo Caio é um jogadoraço, seria de seleção brasileira para jogar na Europa, mas o Rodrigo Caio, infelizmente, não tem mais condição de jogar em alto nível, ele não vai conseguir jogar muito tempo, ele vai jogar uma partida, vai ficar parado 2. Eu, sinceramente, é uma pena, jogadoraço. Eu não sei se ele vai ajudar muito o Cruzeiro, essa é a verdade. O Rodrigo Caio, infelizmente, tem problemas graves ali no joelho dele. Mas, estamos falando aí, Rodrigo Caio no Cruzeiro. E o Fortaleza? O Marinho, como todos sabem, rescindiu com o Flamengo, né? O Marinho deu uma declaração, né? Explicando toda a situação, né? Pedindo desculpas. E eu vou dizer de novo, o Marinho, torcedor do Fortaleza, o Marinho não é desagregador. Na minha opinião, o Marinho no Fortaleza vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Ele é um cara que assume responsabilidade. Ele é um cara de grupo. Ele teve problema no Flamengo. E vamos lembrar, o grupo do Flamengo, o nível técnico do time do Flamengo é alto. O Marinho não ia atingir, porque ele não é craque. Ele não tem o nível técnico do Everton Ribeiro, que joga pelo lado direito. Não tem. Então, cara, é complicado. Não é porque ele não deu certo no Flamengo que ele não vai dar certo no outro time. Então, eu, particularmente, estou torcendo para ver se o Fortaleza acertava o Pelican. Eu acho que no Fortaleza ele vai ajudar bastante. E aqui, a galera aqui do nosso WhatsApp veio falar comigo que teve aí um jornalista no comentário dele que falou que viu o meu vídeo. Agora me fugiu até o nome do jornalista, cara. Eu ia comentar o nome dele. Aqui, rapaz, me fugiu o nome do jornalista. Depois, no outro vídeo aqui, eu lembro o nome do jornalista e falo, ele estava participando de uma live, falou que viu o meu vídeo falando do Marinho, que ele gostou muito, falou que o canal é bom. Pô, obrigado aí pelos comentários, mas eu esqueci, agora me fugiu o nome, depois eu lembro. Se eu lembrar durante o vídeo aqui, eu falo o nome dele. Tá? Então, Cruzeiro e Fortaleza, 2-2. Também na quarta-feira, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo do Dorival Júnior. Contra Atlético Paranaense, agora sem o Turra, sem o Felipão, com o auxiliar. O Atlético Paranaense provavelmente vai correr aí atrás do treinador. De repente, quando esse vídeo sair, já tem até um treinador. Estão se falando alguns nomes aí. Citaram até o nome do Thiago Nunes, falaram do Rogério Ceni. Vamos ver. Cara, bom jogo. Acredito que o Atlético Paranaense vai jogar um pouco diferente do que vinha jogando com o Turra. São Paulo e Atlético Paranaense. Cara, um jogo encardido, cara. Rapaz, São Paulo e Atlético Paranaense. Bom jogo. Cara, mas difícil, cara. Difícil. Outro jogo difícil, São Paulo e Atlético Paranaense. Dá uma olhada aqui na classificação. São Paulo é o 8º com 15 pontos, Atlético Paranaense é o 7º com 16. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do São Paulo, 2 derrotas e um empate. O Atlético Paranaense, 2 vitórias, exatamente igual. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense fez 7 pontos e o São Paulo também fez 7. O Atlético Paranaense fez 14 gols, tomou 13, tem saldo de 1. O São Paulo fez 15, tomou 11, tem saldo de 4.
O saldo do São Paulo é melhor. Cara, complicado. Para mim, outro jogo com cara de empate. Outro jogo com cara de empate, 1-1. São Paulo e Atlético Paranaense, para mim, 1-1. Santos e Corinthians, também na quarta-feira, 8 horas da noite. Santos e Corinthians, 8 horas da noite. Santos e Corinthians, 8 horas da noite. Cara, Corinthians, 16º colocado. Santos, 13º. O Santos, nos últimos 5 jogos, ganhou 1. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, ganhou 1 também. Os dois com a campanha ruim. Mas para mim, dá Corinthians. 2-1 Corinthians fora de casa perante o Santos. Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, agora que o Filipão, não sei se o Filipão já vai estar na beira do gramado, mas a gente sabe o Atlético Mineiro como é que vai jogar com o Filipão. Atrás, jogando contra-ataque. Ponto. Não vai ser diferente disso. O Filipão vai para frente. Não vai. Não vai. Vai jogar atrás, vai jogar por uma bola. Toda vez que o Filipão jogou no Maracanã, ele jogou assim, com a bunda grudada no travessão, tentando uma bolinha. Então vai ser assim o jogo, né? Então Fluminense e Atlético Mineiro. Para mim o Fluminense, 3-1 Fluminense em cima do Atlético Mineiro. Para mim o Fluminense deu essa descansada, vai retomar uma fase melhor. E para mim 3-1 Fluminense na estreia de Filipão. Fluminense ganha do Atlético Mineiro 3-1. O Fluminense é o 5º colocado com 17 pontos, o Atlético Mineiro é o 4º com 18. O Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, ganhou 3, empatou 2, uma boa campanha. E o Fluminense nos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Mas para mim dá Fluminense jogando em casa no Maracanã. Para mim, Fluminense 3-1 em cima do Atlético Mineiro. Bahia e Palmeiras. Bahia tem 2 jogos complicados. Joga em casa com o Palmeiras e na próxima rodada pega o Fluminense aqui no Maracanã. Bahia tem que abrir o olho porque está muito perto do rebaixamento. Bahia aí que está tentando contratar, está falando de contratações, está trazendo aí, parece o Gilberto, né? Que era do Benfica. Estão falando aí agora em Keno, tirar o Keno do Fluminense. Bom, o Bahia tem que se mexer, porque com o time que está, o Bahia pode cair sim. Então o Bahia tem que meter a mão no bolso. Bahia não, o City. Eu não consigo, cara, desculpa a torcida do Bahia, mas eu não consigo. Ainda não consegui. Com o tempo eu vou conseguir. Falar que é a mesma coisa. City Bahia é a mesma coisa. Eu ainda não consigo, me perdoe, tá? Não consigo falar City Bahia é a mesma coisa. Eu não consigo. Para mim, são coisas distintas. Então, enquanto eu não consigo, eu vou falar. Então o City tem que meter a mão no bolso sim. Porque senão o time que ele comprou cai para a Série B. Então tem que contratar sim e tem que gastar dinheiro. Tem que meter a mão no bolso. E gastar. Bom, o Gilberto é um bom jogador. Chega para ser titular, jogaria em vários times aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. O Queiro também é um bom jogador, se vier, é uma boa aquisição. E o Bahia precisa muito. Mas ainda não tem. Então o Palmeiras é o favorito. Mesmo que tivesse esses 2 jogadores, o Palmeiras seria o favorito. O Palmeiras é favorito contra quase todo mundo em qualquer lugar. Essa é a grande realidade. Então não ia ser diferente. O Bahia vai jogar, vai dar para encarar o Palmeiras? Eu acredito que o Bahia dê para encarar o Palmeiras. Dê para jogar contra o Palmeiras. Dá para competir. Só que se o Bahia jogar aberto contra o Palmeiras, vai ser goleado em casa. Se o Bahia jogar aberto contra o Palmeiras, vai ser goleado em casa. Vamos lá, tira o Rony, que estava na seleção. O ataque deles tem um Dudu para um lado e Arthur pelo outro. 2 jogadores com muita velocidade. Vai dar contra-ataque para o Palmeiras, vai tomar um saco. Então, dá para encarar, mas não dá para ir de peito aberto contra o Palmeiras. Se for de peito aberto, o Palmeiras vai adorar jogar com o Bahia assim, indo para cima. Vai ter o espaço que o Palmeiras adora. Lembrando aqui, o Palmeiras é o 2º colocado com 22 pontos. O Palmeiras fez 22 gols e tomou 8. Tem um saldo de 14. Alô, torcedor do Bahia. O Palmeiras fez 22 gols e tomou 8. Tem um saldo de 14. O Bahia está na 15ª colocação com 9 pontos. Os últimos 5 jogos não ganhou nenhum.
perdeu 2, empatou 3. O Bahia fez 11 gols, tomou 16, tem um saldo de menos 5. Então, para e pensa. Vai jogar indo para cima do Palmeiras? Vai tomar um saco. O Bahia tem que fazer um jogo inteligente, tá? Para mim, Palmeiras. Para mim, Palmeiras. Para mim, 2-0 Palmeiras perante o Bahia, fora de casa. Grêmio e América Mineiro. Grêmio e América Mineiro. Na quinta-feira, 7 horas da noite. O Grêmio está aqui na sexta colocação com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Fez 14 gols, tomou 15. Não tem uma defesa muito boa, né? Tem um saldo de menos 1. E vai jogar contra o América Mineiro, que está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Nos últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Fez 11 gols, tomou 22. Tem uma zaga também muito ruim. Está num momento muito ruim. Então, Grêmio e América Mineiro. Para mim, Grêmio. 2-0 Grêmio em cima do América Mineiro. Cuiabá e Botafogo. Líder do campeonato, Fogão. Joga fora de casa contra o Cuiabá. 8 horas da noite de quinta-feira. O Cuiabá é o 14º com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 2 e ganhou 2. Nos últimos 4 jogos do Cuiabá não perdeu. O jogo não vai ser fácil para o Botafogo. O time do Cuiabá é muito chato e vou dizer de novo. O Davidson é bom jogador. Tá? O Davidson é bom jogador. Vai ser um jogo complicado. Mas, para mim, o Botafogo é favorito. O Botafogo líder do campeonato com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 13, perdeu 2. Fez 18 gols, tomou 7. Tem um saldo de 11. O Botafogo é favorito perante o Cuiabá. Cara, mas esse jogo aí vai ser difícil. Para mim, o Botafogo não perde pro Cuiabá, mas não necessariamente ganha. Para mim, eu vou dar 2 resultados. Para mim, eu dá 0-0, empate, ou 2-1 Botafogo em cima do Cuiabá. Ou é 0-0, tá? Que aí vai se desenhar ali de acordo com o jogo. Ou 2-1 Botafogo em cima do Cuiabá. Teremos na quinta-feira também, 8 horas da noite, Vasco da Gama e Goiás. Jogo dos desesperados. O Goiás na 17ª colocação, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 1, perdeu 2, empatou 2. Nos últimos 4 jogos do Goiás não ganhou. E o Vasco nos últimos 5 jogos perdeu os 5. O Vasco tem 6 pontos. Fez 10 gols e tomou 19. Tem um saldo de menos 9, igual ao do Goiás, de menos 9. As duas defesas são horrorosas. Cara, Vasco da Gama e Goiás. Eu vou de Vasco da Gama. Vou de Vasco da Gama, 2-0 Vasco da Gama em cima do Goiás, aqui no Rio de Janeiro. Quinta-feira também, Coritiba e Internacional. Coxa e Internacional. Coxa é o último colocado com 4 pontos. Nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2, fez 8 gols e tomou 20. O Internacional está aqui na 10ª colocação com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Nos últimos 3, não perdeu, ganhou 2, empatou 1. Fez 10 gols, tomou 13 e tem um saldo de menos 3. Bom, Internacional é favorito. Para mim, dá Internacional. 2-0 Internacional em cima do Coritiba. E o último jogo, 9h30, quinta-feira, Bragantino e Flamengo. Bragantino e Flamengo. Jogo em Bragança Paulista, o que está aqui na classificação. O Bragantino é o 12º colocado com 14 pontos. O Bragantino sempre complica muito para o Flamengo. Quando joga em casa, complica muito o Flamengo. Está ali com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 1, empatou 2. Fez 15 gols, tomou 14. Tem um saldo de 1. É um time que vai muito para frente, né? Joga muito para frente. Joga em casa. Em casa o Bragantino às vezes se complica, mas contra o Flamengo, o Bragantino sempre dá muito trabalho. O Flamengo tem muita dificuldade de jogar contra o Bragantino lá. O Flamengo é o 3º colocado com 19 pontos, vem numa fase esplendorosa aí de subida de produção com o São Paulo. Ele teve um tempo para poder treinar, o que não tinha, né? Nunca teve esse tempo. Depois de 2 meses tem esse tempo, está com 19 pontos, fez 21 gols, tomou 11, tem um saldo de 10, nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1. O time do Flamengo é melhor do que o Bragantino.
vem aí num bom momento, mas o Flamengo não sabe se vai ter atacante. O Pedro está voltando da seleção, eu acho que dá para o Pedro jogar, caso o Gabigol não jogue, porque o Gabigol não treinou, ainda tem aí a quarta-feira para treinar. Um bom jogo, cara, um bom jogo, mas o momento do Flamengo é muito bom. O momento do Flamengo é muito bom. Então, cara, vai ser um jogo de gols. Para mim, tipo, Flamengo 3-2 em cima do Bragantino. Eu vou de Flamengo 3-2, Flamengo em cima do Bragantino. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!